Estamos de volta, meu povo, para dar continuidade à nossa Segunda Guerra Mundial. E aí, a guerra se aproxima e o que vai acontecer, meu povo? Então, Hitler, gente, ele invade a Polônia. E aí, como é que vai se dar essa invasão? Primeiro, gente, vamos destacar aqui o arsenal que Hitler leva para a Polônia. Hitler, nos anos anteriores à guerra, toda a preparação que ele fez, ele investiu em tecnologia de ponta de armamento de guerra, de tática de guerra. E aí a gente vai ter os carros-tanques, né, blindados, produzidos em séries, assim, que vai fazer um estrago em várias cidades. Metralhadoras, essas motocicletas onde os soldados iam na garupa, né, com as metralhadoras, só então a gente tinha os carros blindados, os tanques, as motocicletas, as metralhadoras e o negocinho que vai fazer toda a diferença na tática alemã, que eram os aviões de caças, né, as Luftwaffes, os aviões esticas, né, que eles chamavam. Esses aviões, gente, faziam ataques aéreos muito rápidos, né? Então, enquanto os tanques em terra estavam atirando, bombardeando, os aviões apareciam do nada em ataque surpresa e atirando também. Então, ele leva tudo isso para a Polônia, até para mostrar para o mundo que ele não estava para brincadeira. E, meu povo, os poloneses que recebem todos esses ataques de surpresa, vão contra-atacar essa invasão de Hitler com a cavalaria, né, que era o que os poloneses tinham. Então, enquanto de um lado Hitler tinha tanques de guerra, aviões de caça, metralhadoras de tudo quanto é tipo, um exército enorme e forte, a Polônia tinha uma cavalaria. Então, meu povo, foi um verdadeiro massacre. Em apenas um dia, Hitler consegue tomar a Polônia. Foi realmente assim degradante, humilhante a situação dos poloneses frente ao exército de Hitler. E aí, meu povo, uma coisa interessante, importante na verdade, da gente ter em mente é que Hitler, quando invade a Polônia, ele não queria apenas anexar a Polônia, a Alemanha. Ele queria aniquilar com os poloneses. Ele realmente queria riscar a Polônia do mapa, fazer com que ela deixasse de existir e exterminar todos os poloneses, todos os judeus que lá estavam. É uma coisa assim muito trágica, né? E aí é quando surge o chamado o Gueto de Varsóvia. O que era isso, meu povo? Hitler vai construir um muro nas principais cidades da Polônia, e aí deste lado aqui do muro ele colocava todos os judeus, e aí formava-se o gueto, né? Foi o maior gueto de judeus da história da Polônia, e os judeus ficavam aqui e ele cortou água, cortou comida, e as pessoas começaram a definhar, as pessoas começaram a morrer de fome. Hitler estava matando as pessoas aos poucos, de sede, de fome. As pessoas caíam pelas ruas porque não se aguentavam mais em pé. Então, olha que maldade, que atrocidade, cara, né? Uma morte dessa, ele não era só dar um tiro, para ele era muito pouco, ele queria que as pessoas sofressem realmente. Então, que eram crianças morrendo de fome à míngua, jogadas pelas ruas, pelas calçadas, vendo suas casas destruídas, e Polônia, de repente, se tornou um mar de cadáveres, né? Onde, dia após dia, com ataques e mais ataques, os poloneses definhavam cada vez mais. O intuito de Hitler, como eu falei, ele era de aniquilar os poloneses. Só que isso dá um certo trabalho, e dinheiro também, porque havia todo um investimento em ataques e tudo mais. Então, ele vai organizar o seu plano de extermínio. E aí é o momento em que ele cria os campos de concentração na Polônia. Ele, na Polônia, divide em 4 campos de concentração,
e é para lá que eles mandavam os judeus, os comunistas, e em cada campo haviam torturas diferentes, formas de extermínio diferentes. E aí esse momento de extermínio, né, é que a gente chama de Holocausto, que é, sem dúvidas, a parte mais trágica, de maior atrocidade que o mundo já viveu, pelo menos o mundo contemporâneo, né? E aí esses campos de concentração do povo eram lugares isolados, né, que Hitler mandavam os judeus e todos aqueles da qual ele considerava inimigo. E aí lá, por exemplo, tinha um campo de concentração que seria para os judeus serem metralhados, né? Geralmente, aqueles que já eram mais idosos, que não eram saudáveis para trabalhar, eram metralhados logo de primeira, que era para morrer logo. Tinha uns campos onde a galera ia sofrer trabalhos pesados, né? E até morrerem na câmara de gás. Tinha os que faziam experimentos científicos, né? Então, por exemplo, vamos ver se dá para mudar a cor dos olhos. E aí, pega um judeu e aí colocavam tinta nos olhos e eles cegavam. E colocavam em piscinas, em águas com grau negativo, sabe? Para morrerem congelados. Então, assim, todos os experimentos malucos que eles faziam os judeus, como se fossem qualquer coisa, né? E aí, nesses campos de concentração, eles recebiam um pijama, né, um listrado, que é até o nome de um filme, e aí eles já não tinham mais nomes, e sim apenas um número para identificação, eram separados de suas famílias, e aí, de acordo com o serviço pesado, onde aqui eles analisando quem não tinha mais condições para o serviço pesado, e aí aqueles que não estavam eram mortos. Então, foi assim, o maior genocídio da história. Cerca de 3 milhões de seres humanos foram mortos. É muita gente, né? Você pensar que várias vidas foram perdidas em nome de uma ideologia que um cara acreditava ser o certo, né? E dentre esses campos de concentração, gente, o maior deles, e o que houve as maiores atrocidades, foi a de Auschwitz, que era uma antiga estação. E lá foi o maior de todos, né? Onde milhares e milhares eram mortos diariamente. E aí, hoje, Auschwitz tem um museu do Holocausto, né? E lá não é permitido bater foto. É um museu em que tem vários artefatos, várias evidências dos campos de concentração. Era o local onde era o campo de concentração, né? E uma das fotos que é permitido tirar nesse museu é desse aqui, onde tem milhares de sapatos que foram das pessoas mortas, torturadas, né? E aqui, meu povo, não são pares de sapatos, né? É um sapato só. Então, cada sapato desse é uma vida que foi perdida nos campos de concentração. Foi vítima, é uma vida que foi vítima das atrocidades de Hitler, né? Então, você fica embasbacado, né? É um momento que a gente reflete e vê que o que a ambição, a busca pelo poder é capaz de fazer, né? Até onde leva a falta de humanidade de uma pessoa. Nesse museu também, as salas, por exemplo, com toneladas de cabelo, né? De pessoas que eram levadas para a câmara de gás e eram carbonizadas. E vocês sabem que o do cabelo é uma das partes mais resistentes, né? Que mais tempo leva para se deteriorar. Então, são toneladas de cabelos de pessoas que foram queimadas vivas. É um local, sem dúvida, que vontade não falta de conhecer, porque eu acho que é muito rico, né? E aí, quando a gente vê isso, estuda isso, não é só para a gente conhecer, né? Mas é para a gente lembrar de jamais permitir que isso aconteça novamente, tá? Então, fica aí a reflexão. Mas, muito bem, meu povo. Todo esse ataque à Polônia gerou o quê? Uma guerra. A partir do momento que
Hitler invade a Polônia, os Estados Unidos e a França declara guerra a ele, como já havia sido prometido. E aí nós temos os grupos da Segunda Guerra. De um lado nós temos o eixo, né? E aí aqui tem Alemanha, Itália e Japão. E do outro lado, os aliados, formado pela Inglaterra e a França. E aí aqui, meu povo, claro que na medida que a guerra foi acontecendo, tanto o eixo foi ganhando mais apoiadores, como a Romênia, a Bulgária, como os aliados também. Mais tarde os Estados Unidos vão entrar, a própria União Soviética vira aliado também, o Brasil, enfim. Na medida que a guerra vai acontecendo, eles vão ganhando mais aliados. Mas no início dela, são esses que fazem parte dos grupos, tá? Então, eixo, Alemanha, Itália e Japão, aliados, Inglaterra e França. E aí, meus amores, para facilitar nosso entendimento, nós dividimos a Segunda Guerra Mundial em 3 fases. A primeira fase é o avanço do eixo. E aí, o que a gente vai ter aqui nessa primeira fase? Primeiro, a tática de guerra chamada de Blitzkrieg, né? Que é chamada de Guerra Relâmpago. É o momento em que Hitler avança e conquista vários territórios. O que era essa Guerra Relâmpago, gente? Eram os ataques surpresas e super rápidos dos Eschikas, né, dos aviões, onde eles chegavam, invadiam a cidade bombardeando. Então imagina que tu tá aí na tua casa, de boa aqui assistindo a aula, e de repente surge dos céus de várias direções aviões de cima, metralhando a tua casa, bombardeando, e aí tu corre, vai pra rua e tu vê que no final da rua tem tanques de guerra enormes, atirando para tudo quanto é lado. Isso sem tu esperar, sem tu ter defesa nenhuma. Então esses ataques por todos os lados e inesperados, tanto aéreo quanto por terra, vai fazer com que Hitler conquiste rapidamente vários territórios. Nesse momento a Polônia já está completamente dominada, e Hitler põe em prática a chamada solução final. O que era a solução final, gente? Era justamente o Holocausto. Era o plano de extermínio de judeus e comunistas através de torturas, nos campos de concentração, né, que vão ficar cada vez mais diariamente. Pessoas são enviadas para lá, e nessa primeira fase é o apogeu, sabe, gente? É um momento assim de auge de todas essas atrocidades. E é importante colocar, gente, que, assim, Ingrid, e as pessoas sabiam que isso acontecia, então ninguém tentava impedir tudo isso que acontecia nos campos de concentração. Gente, isso não era revelado, né? Só quem sabia de todas essas atrocidades eram os próprios soldados de Hitler que faziam isso. Então, para a sociedade, Hitler criava toda uma outra história. Ele produzia pequenos filmes, sabe? Propagandas, mostrando como era a realidade nos campos de concentração, mostrando crianças brincando no parque, correndo felizes, trabalhadores sendo bem tratados, para que as pessoas não soubessem, né, das suas atrocidades. As pessoas acreditavam. No filme Pijama Listrado até mostra isso, né? As propagandas que Hitler fazia para mostrar às pessoas aquilo que de fato não existia, né? Todos esses casos, todos esses campos de concentração só vêm à tona com o fim da guerra, onde todo mundo ficou sabendo do que realmente acontecia, tá? E aí, na primeira fase, gente, na verdade, no primeiro ano de guerra de Hitler, ele vai ter uma dominação gigantesca. Ele domina a Dinamarca, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, toda a região dos Balcãs, que é aquela região dos povos eslavos, a Grécia, a Iugoslávia, e ainda consegue o apoio da Romênia e da Bulgária. Gente, só na primeira fase, no primeiro ano, já eram aqui 14 capitais dominadas por Hitler. E não somente isso, no mesmo ano ele invade a França. E aqui, gente, não é qualquer invasão não, tá? Não é qualquer país que ele invade não, era só a França, uma das cabeças do seu maior adversário, né?
Então, foi realmente um ano avassalador, onde parecia que nada poderia parar Hitler e que ele ia sim cumprir tudo aquilo que prometera para o povo alemão, né? Obviamente, às custas de muito sangue derramado. E aí aqui um mapinha para a gente ter uma noção melhor da dominação de Hitler, né? Então, só aqui recapitulando. A Alemanha, primeiro, quando recupera todo o seu território, depois ele anexa a Áustria, depois invade a Tchecoslováquia, depois a Polônia, e aí daqui, o próximo que ele invade aí aqui a Prússia também, né? Aí vai se estendendo para a região dos Balcãs, né? Depois ele vai para a Dinamarca, porque quem fornecia petróleo para a Alemanha era a Noruega e a Suécia. E aí a Inglaterra, sabendo disso, começou a conversar com a Noruega para impedir, né, para entrar para o lado deles e parar de mandar esses recursos para Hitler. E aí Hitler, quando fica sabendo disso, chama a Noruega para as conversas. Cara, já bem isso aí, o que está acontecendo? A Noruega, me deixa fora disso, que eu não tenho nada a ver com isso, né, morrendo de medo. E aí Hitler, para evitar que a Inglaterra conseguisse a Noruega e a Suécia, se antecipa conquistando a Dinamarca. Em um dia, pobre dos dinamarqueses pede rendição. Depois ele conquista a Noruega, a Suécia. E aí, meu povo, toda essa região aqui, em vermelho, esquece essa parte por enquanto, estava sob domínio de Hitler. Ou seja, ele estava se aproximando cada vez mais de quem? Dos seus adversários, né? Tanto da França quanto da Inglaterra. E aí ele tinha interesse em chegar em quem agora? Na França. Só que para passar para a França, ele tinha que passar pela Bélgica, que estava aliada à França, e a Holanda também. Então, depois da Noruega e da Suécia, ele invade a Holanda. E no caso aqui da Holanda, gente, tem uma coisa que chama a atenção, na verdade, que nos deixa espantado, né, com a sede de dominação que Hitler estava. Quando Hitler foi dominar a Holanda, ele ligou para o líder e disse o seguinte: olha, é o seguinte, Roterdã, que era uma das principais cidades da Holanda, vocês têm 20 minutos, o cara ligou para o líder, vocês têm 20 minutos para pedir rendição, para render Roterdã, né? E se em 20 minutos vocês não declararem se renderem a gente invade vocês. Então Hitler queria poupar munição e queria resolver a invasão por telefone. E aí, aqui é Roterdã, né? Uma das principais cidades da Holanda. E aí deu 22 minutos e o líder da Holanda não deu nenhum retorno a Hitler. E aí, com 22 minutos, Roterdã se tornou isso. Hitler fez isso com Roterdã. Olha só a destruição, meu povo. Percebam que essa construção aqui é essa, ó. E aí, em 22 minutos, Hitler fez isso. Então, Hitler estava, assim, num domínio gigantesco, né? E aí, diante disso, o líder da Holanda ligou imediatamente para o Hitler, cara, pedimos rendição, né? E Hitler toma também a Holanda em 22 minutos, né? É inacreditável o tamanho da força que Hitler apresentava naquele momento. Depois que ele invade a Holanda, ele vai para a Bélgica, né? Até porque passando por eles, Paris ficava aberto. E aí os belgas, diferente da Primeira Guerra Mundial, onde eles vão ficar neutros, né? Eles se prepararam para a guerra. Só que o que Hitler faz, meu povo? Ele resolve invadir a Bélgica pelas florestas, pela região florestal da Bélgica. E aí, no meio das matas, facilitava, né, eles se esconderem e tal. E nessa fronteira da Bélgica com a França, é uma região de muitos rios. Então, os combates dos soldados alemães com os belgas
na hora de atravessar os rios, estavam lá os belgas atravessando com bote, nadando, enfim. E aí, olha só a tática de guerra dos alemães. Os soldados levavam nas mochilas umas bolas tipo de borracha. E aí, quando chegavam nessas regiões de rios, eles tiravam essas bolas, que quando saíam se transformavam numa espécie de bote, né? E aí eles enchiam e juntavam todos esses botes nos rios e formavam assim uma ponte. E aí os caras passavam correndo sobre os rios. Então, enquanto os belgas estavam arremando, os alemães estavam correndo sobre as águas. Eu coloquei aqui uma foto para vocês terem noção do que eu estou falando. Então, tá vendo? Ó, aqui são os botes que os soldados alemães enchiam. E aí eles colocavam um do ladinho do outro e depois colocavam tipo como se fossem madeiras, enfim, por qualquer coisa plana por cima para facilitar a passagem. Então, eles passavam com muita facilidade de um lugar para o outro. E com isso, eles chegavam do outro lado mais rápido e foram assim avançando rapidamente na região da Bélgica. O que ocasionou o quê? Eles tomaram a Bélgica também e, por consequência, conseguem chegar em Paris. E aí, em 1940, em 14 de junho de 1940, Paris é ocupada. Galerinha, a guerra começou em 1939. É 1940 e Hitler já conquistou 27 capitais, inclusive Paris, que não era qualquer capital. Hitler e seu exército vão desfilar pelas principais avenidas de Paris. Desfila aqui pelo Arco do Triunfo, depois em torno da Torre Eiffel, assim, tipo, e aí ele pega Paris e divide ao meio, onde metade de Paris fica sob domínio alemão e a outra metade fica sendo governada ainda por franceses, só que por um cara que era submisso à Alemanha, obviamente, né? E aí, meu povo, vamos aqui voltar para o mapa para a gente analisar mais um pouquinho. Então, tudo isso aqui em vermelho agora é de domínio alemão. O cara estava invadindo geral. E aí, o que sobrou aqui, né? A gente tem de um lado a Inglaterra e do outro a gente tem a União Soviética. A União Soviética, por enquanto, o pacto de não agressão estava funcionando. Então, adivinha o que sobra? Qual é o próximo alvo de Hitler? Ela mesma, a Inglaterra. E aí, minha gente, quando Hitler invade Paris e toma Paris para si, a Inglaterra põe seus barbos de molho. Eles, galera, a próxima é nós. E aí eles começam ali, inclusive, a retirar as tropas da França, né? Porque quando Hitler invadiu a França, a Inglaterra chegou junto para poder apoiar, né? Enfim, e quando são vencidos, ele retira, né, rapidamente os ingleses as tropas para a Inglaterra, até para poder se preparar para os ataques que eles iam sofrer. E, gente, sofrer vai ser o verbo que os ingleses, foi o verbo que os ingleses mais conjugaram nesse momento. Isso porque, só para vocês terem uma ideia da máquina naval que Hitler construiu, né, produziu, aqui era para vocês terem uma dimensão. O nome dessa máquina, gente, é U-Boot, mais ou menos isso. E eram canhões, assim, um negócio extraordinário. E eles afundaram 435 mil, se não me engano. Aliás, 435 milhões de toneladas de navios ingleses para o fundo do mar. É muita coisa, gente. Os caras estavam aqui, vinham navios ingleses e cada um que vinha, pum, afundava. E os caras voltavam de novo, pum, afundava. Então, foi a esquadra naval inglesa praticamente foi para o fundo do mar com os ataques de Hitler. Enquanto isso, aqui é uma região da praia, então as pessoas ficavam aguardando que o retorno dos navios, né? E enquanto tudo isso estava acontecendo no mar, em terra, aqui não paravam os aviões, os tanques de guerra. Então, assim, era no mar, era por terra, era pelos ares, era
tiro, porrada e bomba por todos os lados que Hitler estava soltando pela Inglaterra. E os ingleses ficam desesperados. Nesse momento, o primeiro-ministro da Inglaterra é o Churchill. E aí, Churchill logo no início, quando Hitler começou a aparecer com as suas ideias nazistas, muito antes da guerra, Churchill tentou avisar, falou várias vezes para a Inglaterra que, olha, galera, não confia neste homem, esse homem é perigoso, esse cara, a gente não deve dar confiança, né? A gente não deve apoiar, ele é perigoso, mas não deram ouvidos, né? Os ingleses, a Inglaterra estava cega com o comunismo e achava que só o comunismo é que era o seu maior inimigo. E aí, depois da vergonha que Chamberlain passou, né? Sendo passado para trás por Hitler, o ministro, então, da Inglaterra nesse momento era o Churchill. E aí ele vai começar a ser muito pressionado para pedir rendição à Alemanha, já que a situação estava insustentável. E aí ele segurando, cara, não vou negociar com um cara que está com a arma apontada para mim, né? Não se negocia com leão quando você está com a cabeça dentro da boca dele. Então, Churchill vai segurando, enquanto isso, a Inglaterra sofrendo. Até que, um belo dia, o Churchill faz uma visita ao metrô da Alemanha. O metrô era um dos principais símbolos de modernidade da Alemanha, da Inglaterra naquele período. E aí ele entra no vagão do metrô e aí os civis que estavam lá, né, se espantam, né? Nossa, o primeiro-ministro aqui no metrô com a gente. E ele foi lá para escutar o que a nação inglesa queria, né? E aí eles lá conversando sobre tudo que estava acontecendo, ele diz, olha, a gente tem duas opções. A primeira é a gente se render, né? A gente pede rendição e aí a gente vai perder muitos territórios, vão ser ocupadas, cidades vão ser ocupadas pelos alemães. Então, assim, muito daquilo que nós construímos, né, a nossa Inglaterra vai ficar nas mãos dos alemães. E a outra opção é a gente resistir até o fim, o quanto der, lutar com tudo que a gente tem, que a gente pode, a nossa nação, a nossa pátria. Então, meio que Churchill apela ali para o nacionalismo das pessoas. E aí é o seguinte, o que vocês escolherem aqui, eu vou fazer. E ninguém, simplesmente ninguém daquele vagão escolheu a rendição, né? O nacionalismo falou mais alto e nós vamos lutar até o fim pela nossa pátria. E aí cria-se todo táticas e mecanismos para que os ingleses pudessem segurar, né, e contra-atacar e não se render. Uma tática que Churchill vai utilizar, gente, é que as famílias se abrigassem nas estações de metrô, né, já que é subterrâneo, porque ali eles sofreriam os impactos dos aviões, dos tanques, de tudo que Hitler estava mandando para lá. Então, em 1940, em setembro de 1940, nós temos a Batalha da Inglaterra, que é a chamada Operação Oceanion, né, onde houve um intenso bombardeio da Força Aérea Alemã e centenas de bairros ingleses foram destruídos. Um verdadeiro conflito aéreo entre os aviões da Força Aérea Real da Inglaterra contra a Luftwaffe, né, que eram os aviõezinhos lá de Hitler que não paravam de metralhar. E aí, meu povo, a sociedade inglesa ficou sofrendo ali durante dias, né? Foram 80 dias de ataques diários, né? E após esses 80 dias, Hitler não consegue a invasão. Vai começar a acabar com combustível, gente, munição. E aí a galera chega para Hitler e diz, cara, não tá dando mais, né? O combustível tá acabando, a munição também, e os caras não se rendem. E Hitler queria muito continuar, ele sabia que estava perto, e ele combatendo a Inglaterra, gente, praticamente a guerra teria acabado e a Alemanha sairia como a grande vitoriosa. Mas, diante da escassez dos recursos, os alemães resolvem recuar da Inglaterra para alívio dos ingleses, né? Aqui a gente tem um exemplo de alguns dos ataques que os ingleses sofreram, né?
aqui em Londres. Aqui eram bairros de operários destruídos, né, diariamente. Aqui, apoio da realeza que mandavam para cuidar dos doentes, né, dos feridos. Inclusive a princesa Elizabeth, né, que hoje é rainha, na época ela era princesa, ela era técnica de enfermagem, então ela vai ajudar muitos combatentes e muitos feridos, e por isso que até hoje a rainha Elizabeth tem um carinho muito grande dos ingleses, né, tem uma relação muito amistosa, porque ela sempre se mostrou muito a cuidar dos seus, né, a cuidar da nação. E aí é um caso a se pensar, não sei se o que os nossos líderes, os nossos governantes atuais fariam conosco numa situação dessa, né? Não sei, é um caso a se pensar, talvez mandasse matar logo todo mundo e resolver o problema, enfim. Mas o fato é que os ingleses tiveram sim líderes à frente que de fato defenderam a sua nação com tudo que pôde, e os próprios civis também, em nome de um patriotismo. Aqui são as estações de trem que eu falei para vocês. Então, assim, gente, a galera ficou morando dentro dos metrôs, das estações, famílias inteiras passaram aqui 6 meses, né? Porque aqui era o único local seguro que eles tinham para ficar, era a única coisa que ainda suportavam os ataques diários de Hitler, né? Então, com muita garra e assim, uma coisa inacreditável, os ingleses conseguiram resistir Hitler, não no combate ali, mas mesmo na canseira, né? E aí, muitos até dizem, né, depois disso, que se Hitler tivesse insistido mais um dia, a Inglaterra não teria aguentado, teria pedido rendição. Outros falam que a carta de rendição já estava até escrita, né? Então, enfim, não sabemos ao certo o que aconteceu. O fato é que os ingleses resistiram até onde podiam e conseguiram recuar o exército alemão. E aí, meu povo, diante disso, a pergunta que não quer calar: quem poderia vencer Hitler, né? O cara estava dominando todo mundo, até a França e a Inglaterra, que sempre foram enormes nas guerras, né? Estavam sofrendo um balde de picados aí nas mãos de Hitler. Então, quem poderia vencer Hitler? E esta pergunta nós respondemos no próximo vídeo.